Olá, salve, salve! Muito bom dia, estamos aqui na PAN para mais uma edição da nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 14 de fevereiro de 2019. Sejam bem-vindos! Da arte para a eternidade, Brasil lamenta a perda de Bibi Ferreira, a grande diva do teatro musical brasileiro, aos 96 anos. Crise logo ao lado. Jair Bolsonaro encara problemas com Gustavo Bebiano, braço direito e ex-comandante do PSL. De olho na telona, quinta-feira é dia de pipoca. Paulinha traz daqui a pouquinho as principais estreias do cinema. Esses são alguns destaques do Morning, que está apenas começando, e você é o nosso convidado especial. Boa, então hoje vai ser bom, hein? Cinema com Paulinha vai ser bom. Pode pegar. Fã-clube de Paula. Você vai amar da Atena, que tem filme do Clint Eastwood, que eu sei que você é fã dele. Pega o bloquinho e o lápis. Fileira VIP já. É isso aí. Bom dia, Paulinha. Qual é a nossa hashtag, hein? Edgar, uma história muito maravilhosa. Você sabe que essa semana viralizou na internet a história de um homem que teria batizado filho com o nome Corinthians. Que grande junção de Corinthians e Enzo. O nome mais usado no Brasil, junto com um time que todo mundo gosta. Corinthians. Corinthians é um nome bom. Corinthians também seria bom, não sei. Achei bom esse sistema de juntar uma coisa, por exemplo, o seu time do coração, e dar pra outra pessoa. Isso que é maravilhoso. Exatamente, se o Corinthians resolver ser palmeirense. Eu não sei como é que vai agora ser. não pode mais. Aí seria Corinthians, o Palmeiras do Santos. E pode incluir isso no nome. Outra pergunta que não quer calar. Se o Corinthians é Enzo, se fosse menino, ele seria Valentians? Eu acho da que Valentina? sim. Eu pensei em Corinthiuri. Corinthiuri, né? Quando meu filho nasceu. Mas Entendi. aí a senhora não gostou. Não sei por que não Você gostou. achou muito, né? certo. Sim, claro. Mais simples dá um mais curto, Yuri, né? Mas hoje o exercício é esse, Edgar. É um exercício de criatividade, é um exercício de ideias que a gente vai fazer aqui no Twitter com a hashtag Nome Bom É. Você pode juntar alguma coisa que você gosta com outro nome e, enfim, dar pro seu filho, dar de ideia, jogar aqui no universo do Twitter. Por exemplo, pizza com Anitta, Pizzita com 2 T's. Que grande nome, 2 E's também, né? Claro, pra fazer aquela jogadinha numérica, não sei. Tem aquela piada do rolando escada abaixo. Tem muitos clássicos, podemos relembrar disso aqui no Twitter. Tem gente já me lembrando. Teve uma história já maravilhosa que chegou aqui de uma amiga que chama Risolândia, porque o pai tem uma risada gostosa e o sonho da mãe era ir pra Disney. Risolândia, então... esta criança, a Daniela Martins, que contou essa história. E você pode contar outra história bem-humorada aqui. A nossa hashtag de hoje, nome bom é Ed Music. Walt Disney. Edgar com música e meio em inglês pra ficar mais chique. E o seu seria o quê, então? Paula com Twitter, Pauliter. Pauliter. Ou Twitaula, eu não sei, tô em dúvida. Twitaula é bacana, é diferente. Eu vou aproveitar aqui pela nossa enquete do WhatsApp, convidar você, querido espectador, querido ouvinte do Morning Show, a mandar mensagem de vídeo aqui pra contar algum causo, né, interessante, engraçado, insólito, relativo a nomes. Cara, esses nomes curiosos, esses que Paulinha deu como exemplo aqui pra gente. Conta a história do seu nome, por exemplo. Como é que você tem o nome que tem? Por que você tem o nome que você tem? Explica pra gente, queremos saber. 11 931 17 1009 em mensagens de vídeo. Você sabe o seu, Edgar? Eu sei o meu. Vai. É o que protege sua fortuna com a lança. Uma grande lança. Uma grande lança. E a origem é germânica. Meu Deus. Vem da letra Edgar. Tô esperando aí o pessoal mandar esses vídeos, vai ser maravilhoso. Ó, eu quero saber o significado do nome de vocês também, hein? Podem separar aí. Você sabe o teu, Caio? Eu sei. Qual é que é? É Alegre. Alegre? É exatamente. A origem. A origem vem Caio, né? Vem de Gaius. Inclusive, olha só, é a mesma origem da palavra papagaio, por exemplo, quer dizer pássaro alegre. Também é a mesma origem da palavra gay, que originalmente em inglês significava só alegre. Alegre. E agora tem múltiplos significados. A gente tem tanto em comum, Caio. Temos muito em comum, Fafita.
E olha só, o Caio, lá na Roma Antiga, era como se fosse o José ou a Maria, né? Júlio César, por exemplo, não se chamava só Júlio César, ele chamava Gaius Iulius Cesare. Olha aí. Olha aí, querido. Fernandinho, e aí o teu, Fernandinho? Você sabe a origem? Eu não sei a origem vai do meu buscar nome. então, porque Vou a gente quer saber até o fim do programa. Nunca parei pra pensar na origem Paulinha, do meu nome. sabe? Paula. Eu acabei de perguntar Isso. aqui, e agora eu vou dar uma de Caio, porque eu vou falar latim nesse Fale programa. latim. Nunca esperei. Olha aí, ó. É a versão feminina de Paulo, nome originado no latim Paulus. Ó. A partir de Paulo com 2 L's, que quer dizer pequeno ou baixo, que é maravilhoso, porque, vocês sabem, eu tenho 1,5 m, né? É perfeito, é perfeito. Fefito vai pesquisando o teu Eu aí, vou pesquisar. enquanto o Vini conta o significado dele. Olha, Vinícius. que eu saiba, vem de vinho, de vinicultor, né? Ou seja, quanto mais velho, melhor. Olha! Cuidado que pode virar vinagre. A internet não tá colaborando muito aqui, mas tem uma coisa sobre o nome. Ah, aqui, ó. Significa ousado para atingir a paz, o que ousa Olha. viajar ou um viajante corajoso. O que Olha. o que pouca gente sabe sobre mim, na verdade, é que meu primeiro nome é Antônio. Então, e essa história eu gosto, na verdade, porque meu nome é o mesmo nome do meu pai. E ele é Antônio porque minha avó não conseguia engravidar, então ela fez uma promessa pra Santo Antônio pra conseguir engravidar. Olha aí. Deu o nome pro meu pai e obrigou meu pai a dar o nome pro neto, pra poder... Passou a Pois é. promessa. A promessa. Foi obrigação. De Pagou, geração. pagou com juros. Antônio e Fernando. Pagou em triplo a promessa. Bom, vamos lá. Você conta pra gente a sua história do nome curioso aí pelo WhatsApp 11931 17009. Você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo portal jp.com.br, pela nossa transmissão, pelo live streaming, youtube.com/morningshowjp e também nas mídias sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima 1h30 colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Para você que começa o teu dia aí, né, tá nas grandes cidades do país, no trânsito das grandes cidades, nos acompanhando aqui, vamos começar esse programa trazendo aqui, né, a nossa singela homenagem a essa grande atriz. Nessa semana triste, com grandes perdas, o Brasil ficou ainda mais pobre. A grande diva do teatro musical, Bibi Ferreira, morreu aos 96 anos, deixando um legado nacional e internacional. Dona dos palcos e também diretora, compositora e apresentadora, foi um dos maiores fenômenos artísticos já vistos no país. Abigail Izquierdo Ferreira estreou nos palcos com pouco mais de 20 dias de vida, quer dizer, um bebê. Desde então, fez história em todas as esferas da arte. Antes da gente conversar sobre o legado importantíssimo dessa mulher brasileira, vamos assistir a reportagem da Natasha Mazzaro. Ela fez um perfil de Bibi Ferreira e a gente mostra pra você agora aqui no Morning Show. Bruno, por favor. Ferreira, a grande diva do teatro musical brasileiro, morreu no início da tarde desta quarta-feira, aos 96 anos, após sofrer uma parada cardíaca. A atriz, cantora, dançarina e diretora estava em casa no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, quando passou mal. No ano passado, ela enfrentou uma série de problemas de saúde e chegou a ser internada. Em setembro de 2018, Bibi Ferreira anunciou sua aposentadoria dos palcos, após 77 anos de carreira. Abigail Izquierdo Ferreira nasceu no dia 1º de julho de 1922, no Rio de Janeiro. Filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina espanhola Aida Izquierdo, Bibi estreou nos palcos com pouco mais de 20 dias de vida na peça Manhãs do Sol, substituindo uma boneca que havia desaparecido horas antes do espetáculo. Desde então, o palco foi a sua segunda casa. Ao longo da carreira, Bibi Ferreira fez filmes, apresentou programas de TV, gravou discos e dirigiu shows. Ela foi uma das primeiras mulheres a comandar um teatro no país. Ganhou o mundo, dirigiu peças em Portugal por 4 anos. Em 1983, fez muito sucesso no espetáculo Piaf, a vida de uma estrela da canção, interpretando a cantora francesa. O
trabalho minucioso e a semelhança com Edith Piaf fizeram com que Bibi recebesse vários prêmios e ficasse 6 anos em cartaz com a peça. Na década de 90, ela comemorou 50 anos de carreira com o Bibi in Concert. Em 2013, levou o espetáculo para Nova York e se apresentou na Broadway pela primeira vez. Quem é você que não sabe o que diz? Deus do céu, que palpite feliz. Quem é você que não sabe o que diz? No dia 10 de setembro de 2018, em um comunicado nas redes sociais, Bibi Ferreira anunciou seu afastamento dos palcos. Na nota, ela disse: "Nunca pensei em parar. Essa palavra nunca fez parte do meu vocabulário. Mas entender a vida é ser inteligente. Fui muito feliz com a minha carreira. Me orgulho de tudo que fiz." A confirmação da morte de Bibi Ferreira foi feita pela única filha, Tereza Cristina. O velório será nesta quinta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, das 10 horas da manhã até as 3 da tarde. Daí a reportagem da Natasha Mazzaro aqui no Morning Show. Fefito, vamos falar um pouco da repercussão aí no mundo artístico, né? Essa morte da Bibi aos 96 anos, né? Essa potência, né? Como atriz, como especialista na arte dramática, né? O legado, né, para a dramaturgia brasileira também dela é inquestionável e muita gente se manifestou, né? É inquestionável, muita gente se manifestou. Uma das pessoas que se manifestaram, por exemplo, foi o Juca de Oliveira, grande parceiro de teatro da Bibi Ferreira. As últimas peças de teatro da Bibi, inclusive, tinham o Juca de Oliveira. Ela fez Batalha de Arroz no Ringue pra Dois, As Favas com Escrúpulos. Mesmo Gota d'Água, do Chico Buarque, foi quando eles se conheceram e viram amizades de décadas, assim. Elza Soares, Miguel Falabella, Zezé Mota, Cláudia Raia veio a público para dizer que Bibi a elegeu sucessora dela, porque afinal de contas Bibi era muito conhecida pelos seus musicais. Ela fez My Fair Lady, ela fez Hello Dolly, The Matchmaker, todo grande musical que você pode imaginar que tinha uma diva de Hollywood no papel, Bibi Ferreira reproduziu aqui. É muito curioso que as pessoas acham que Bibi Ferreira é uma figura de televisão. E não era, ela era muito uma figura de teatro. Não por acaso, inclusive, já vale a pena dar essa notícia aqui, o Festival de Teatro de Curitiba, que é o mais importante do país, que é o que põe lá peças vanguardistas, e peças que vão ganhar os palcos ao longo do ano, e também peças muito famosas, que promovem um belo encontro de gerações. O Festival de Curitiba de Teatro acabou de anunciar que a Bibi vai ser a homenageada desse ano, da edição desse ano. A Bibi, gente, na televisão, ela tem uma carreira um pouco menor, mas igualmente expressiva, porque, pra quem não sabe, a Bibi foi quem inaugurou a TV Excelsior, a extinta TV Excelsior. O primeiro programa que entrou no ar era um programa da Bibi, que chamava Brasil 60, que depois virou 61, 62, 63. Bibi também, e era um programa de teatro. Ela fazia peças de teatro. Bibi também tinha um programa aos domingos na TV Excelsior. E fez várias participações em outras emissoras, assim. Mas foi a primeira apresentadora do Oscar aqui no Brasil. Sim, do Oscar 72, exatamente. Verdade. A Bibi era uma pessoa extremamente culta, mas também extremamente apaixonada pelo palco e cruzava como ninguém música e teatro. Ela não ficou só famosa pelo trabalho com a Piaf, que era, de fato, assustadoramente bom, assim. Eu me emocionei todas as vezes que eu vi no palco, aquela pessoa pequenininha, frágil, envergando uma Piaf, assim, com uma força, cantando de um jeito tão incrível. Não sei como não se emocionar. Mas Bibi também cantou Amália Rodrigues, a maior cantora de fado de Portugal, e ficou por muito tempo com isso. Também cantou Sinatra. Bibi estava fazendo grandes espetáculos em homenagem a figuras icônicas da música. A Bibi já estava com a saúde fragilizada, anunciou a aposentadoria em setembro do ano passado, já tinha sofrido uma desidratação, já tinha enfrentado uma pneumonia. Ela deixou uma filha de seus 6 casamentos, ela só teve uma filha, já tem netas. A neta também diz que... Bibi é a nossa Elizabeth Taylor, pensando aqui, ó, 6 casamentos. A neta também disse que a saúde da avó estava mais fragilizada, mas que ela morreu sem sofrimento. Foi uma parada cardíaca fulminante aos 96 anos. O mais importante do que pensar nas causas da morte da Bibi é celebrar o legado da Bibi, porque não há uma pessoa no mundo artístico brasileiro que não reconheça a sua importância. Sim. Bibi Ferreira encerra uma era de ouro pro teatro brasileiro. Nascida em 22, ela viu basicamente esse país ser construído. E o bacana, né, Fefito, que apesar dos problemas de saúde,
terem aumentado aí no último ano, ela praticamente viveu toda a vida e a carreira de maneira ativa, lúcida, fazendo o que mais gosta, dentro dos palcos, cantando. Então é uma carreira para se celebrar mesmo da Bibi Ferreira. É, eu li uma homenagem que um amigo meu fez pra ela, o Rafael Primô, que fez Batalhas de Arroz no Ringue pra Dois com ela. E ele diz que ela vivia dizendo que o corpo podia estar meio envelhecido, meio fragilizado, mas dentro ela era sempre uma garotinha de 15 anos, que ainda achava os homens bonitos, que ainda estava sempre pulando, que ainda tinha muito fogo. E tinha mesmo, era uma delícia ver a Bibi no palco, vai fazer muita, muita falta. Tá aí, vamos seguir em frente aqui no Morning Show, girando o assunto. Agora vamos falar de política. O presidente Jair Bolsonaro, que acabou de voltar para Brasília, já enfrenta uma crise interna no governo que pode prejudicar as negociações para aprovar a reforma da Previdência. Crise essa envolvendo um dos vários braços direitos do presidente. Quem traz mais informações pra gente, nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. Bom dia, Trindade. Olha, o Bolsonaro, falávamos ontem, né? Quais seriam as primeiras decisões e os primeiros passos de Bolsonaro nesse retorno à presidência, depois da cirurgia. Falávamos, inclusive, do andamento da reforma da Previdência. Mas olha só, a bomba caiu aí, inclusive com o presidente admitindo, o Trindade, a possibilidade de saída de um de seus ministros, aí no caso o da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, por conta desse imbróglio aí envolvendo as candidaturas laranjas do PSL nas eleições de 2018, quando comandava o partido ali. O Bebiano, porém, já sinalizou, Trindade, que não vai pedir demissão, não, vai deixar essa decisão na mão do presidente Bolsonaro. Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, a crise está em andamento. A versão aqui é de que o presidente Jair Bolsonaro sabia daquela publicação do filho, até estimulou, e por outro lado ele confirmou, né, a publicação sobre o desmentido ao ministro, que não é um ministro qualquer não, viu? É um dos chamados ministros da casa, o secretário-geral da Presidência da República, que está intimamente ligado ao presidente. Entre as funções é definir a agenda do presidente da República. Bebiano, Gustavo Bebiano, é um daqueles do grupo inicial de Jair Bolsonaro. Desde lá no início da pré-campanha, um dos articuladores ali do embarque dos aliados de Bolsonaro ao PSL, né, porque existiam vários partidos, inclusive o PR, e o presidente Jair Bolsonaro decidiu, então, exatamente pelo PSL, né? Então, o Bebiano é um desses primeiros a apostar e durante toda a pré-campanha e a campanha esteve muito próximo de Jair Bolsonaro. A expectativa aqui é de que no encontro que vai acontecer dentro de mais alguns minutos aqui no Palácio do Planalto, entre o ministro Bebiano e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Dizem por aqui, Edgar, de que depois dessa publicação, e essa publicação era a deixa para Bebiano pedir demissão. E aí ele decidiu vender caro essa demissão e dizer: eu não saio por espontânea vontade, porque diriam que eu tenho culpa. E aí decidiu aguardar a possível demissão ou o acerto pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Não é possível que o Bebiano seja demitido pelo ministro-chefe da Casa Civil. Mas é uma crise, e é uma crise política, porque se estende também ao PSL, que é o partido do presidente. É isso, Trindade. A questão juridicamente vai caminhando no passo da lei, enfim, no passo da justiça, mas a questão política é imediata, né? Essa reação é imediata. Aliás, hoje, Zé, está previsto o depoimento da figura em questão, né? Da então candidata pelo PSL, a deputada federal Maria de Lourdes Paixão, que teve ali, né, segundo o encaminhamento, os R$400 mil oriundos de verba partidária e a obtenção de meros quase 300 votos, apenas 274, para ser mais preciso, que é o que se divulga pela imprensa. Esse depoimento está marcado na Polícia Federal. Quer dizer, a crise tem condição e dimensão, Zé, na tua opinião, para atrapalhar o implemento dessas reformas, inclusive a da Previdência, que é a que está à frente aí? Olha, Edgar, esta, como eu disse, é uma crise em andamento. Existem outras denúncias de outras laranjas, né? Só para explicar como é o método.
se envia dinheiro para uma candidata que não é candidata, né, não tem chances reais. E aí o que ela faz? Encontra recibos falsos de gráficas que não tem material a ser impresso, né? E aí o dinheiro volta para alguém, ou para a conta particular, ou para outra conta de outro candidato que não aparece, ou seja, faz caixa 2. E existem outras denúncias, inclusive em outros estados, de laranjas, ou seja, esse tipo de procedimento. O que se precisa avaliar é se o Gustavo Bebiano, que era na época o presidente nacional do PSL, era o comandante, se ele sabia, ou se eram os dirigentes regionais, que têm sim competência, até pelo estatuto do PSL, para definir esse tipo de envio de dinheiro, né? Mas eu devo te dizer que o presidente Jair Bolsonaro tem informações na frente da Polícia Federal, do Gabinete de Segurança Institucional. Ele foi informado pelo general Heleno do que realmente aconteceu, né? A investigação desse caso vai na frente porque não obedece os trâmites legais. Daí é uma situação que a gente não sabe exatamente onde é que vai dar, mas está na frente da investigação oficial da Polícia Federal. Sim, sim. Segura um pouco pra gente, Zé. O Caio, eu queria te ouvir a respeito. O Bebiano teve à frente aí da candidatura, né, da candidatura de Bolsonaro. Ele que deu essa alavancagem no PSL a partir da figura do presidente eleito Jair Bolsonaro, numa campanha que se pautou aí como uma proposta nova de se fazer política em cima de um discurso muito fincado aí, né, na ética e no combate à corrupção. Parece aí que não é nem jogar a batata quente entre Bebiano e o Bivar ali, é jogar a laranja quente. Quem é que vai ficar com essa laranja quente na mão aí? E de um governo que se pretendia acabar ou cercar a corrupção, está tendo que cuidar do próprio quintal nesse início de governo, né? Isso pode ser bem prejudicial para os implementos que esse governo quer fazer. Esse é exatamente o ponto. Aqui é interessante dar um passo para trás, Edgar, e ver como que a grande mídia, tão senhora de si, está sendo manipulada pelo Carlos Bolsonaro. Porque essa intriga palaciana, ela está sendo repercutida exatamente como ele gostaria que ela fosse repercutida. Porque a gente está falando de um desgaste que obviamente prejudica o governo, mas é um desgaste controlado, não afeta a população em geral. E o ponto focal é justamente o grande adversário político do Carlos Bolsonaro. Porque, em última análise, a gente está falando de uma disputa por influência e afeição presidencial, né? Então eu diria que o Frank Underwood está com inveja do Carlos Bolsonaro nesse momento. Mas é o seguinte, os fatos eles são indiscutíveis. De fato, na eleição, houve repasses atípicos do fundo eleitoral, portanto, dinheiro público, dinheiro do público, para candidaturas fracassadas. Tem todos os indícios que apontam que essas eram candidaturas laranja. Então, portanto, a gente tem sim evidências de desvio de verba público-partidária. Em segundo lugar, à época, o presidente do partido, inquestionavelmente, era o Bebiano. Então, o que é o atual ministro. É precipitado responsabilizá-lo exclusivamente por esses feitos? Só que é um dado da realidade. E, em terceiro lugar, cumpre dizer que, pressionado pela mídia, e aqui a gente tem que fazer um elogio à reportagem investigativa da Folha de São Paulo, né, que desvendou esse esquema das candidaturas laranjas, o ministro ele usou sim a imagem do presidente para minimizar o primeiro impacto dessas denúncias, né, na governabilidade e tal. Ele disse, falei 3 vezes com o presidente. O presidente, por sua vez, Jair Bolsonaro, endossou a versão do seu filho, Carlos Bolsonaro, e disse em entrevista, olha, eu não falei com ele. Do ponto de vista político, é uma mentira branca, só que quando ela é desmascarada, ela toma proporções enormes, né? E vamos combinar aqui que o apreço pela verdade ele é sempre um valor a ser prestigiado. Outro ponto interessante é retornar à campanha presidencial e lembrar dos motes da campanha. Você tinha João 8,32 e conhecereis a verdade vos libertará. Esse era um. Só que tinha o outro, que era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aqui fica uma ponderação interessante. Humilhar publicamente o ministro, certo? Desmentindo ele sobre uma interação corriqueira com o presidente. Isso serve ao Brasil em que medida? Ainda mais nesse contexto que você falou de reformas estruturais importantes que precisam ser aprovadas. Mas já que esse é o novo critério, viu, Edgar, de verdade, né? Eu queria ver esse mesmo zelo
intransigente com a verdade dos fatos, no caso Queiroz, por exemplo. Né? Eu gostaria de ver esse preciosismo com a realidade para esclarecer essas candidaturas fraudulentas do PSL. Né? Seria muito legal. E vale lembrar que tudo isso foi feito num contexto em que o PSL tinha menos de 10 milhões de reais do fundo eleitoral. Imagina agora que o PSL tem 118 milhões de reais do fundo partidário, que foi aquela pergunta que eu fiz para o Major Olímpio e que ficou no ar no plano institucional. Será que o PSL vai ter a decência de abdicar dessa verba ou vai fazer como o PT e tantos outros partidos que embolsam esses valores? Portanto, aqui há de se pensar se o melhor interesse do Brasil está em jogo e não confundir intriga palaciana com o destino da nação. Posso fazer uma pergunta, Caio? Claro. Eu acho que a gente nunca viu num governo os familiares trazerem tanto problema para o presidente. Você acha que os filhos do Bolsonaro estão mais ajudando ou atrapalhando nesse começo de governo? Não há dúvida que estão atrapalhando. E como bem colocou o Eduardo Bolsonaro, os filhos são indemissíveis. Né? O que você... Nunca vai ser ex-filho. Não existe. Ex-filho. Ah, mas para deixar o filho em casa, né? E não enfiar ele no trabalho. É que aqui tem a agravante óbvia, né? Que os filhos também são agentes políticos. Né? Então, além dessa complicação da relação pessoal, e as pessoas sabem, né, que o filho ele é um caminho para o coração do pai. Né? Então, naturalmente, o filho já exerce uma grande influência política sem nenhum cargo. Imagina nesse caso que você tem aí um clã político e de fato, houve declarações aí de ministros, não o ministro envolvido, falando que o Brasil não é uma monarquia. Então, no sentido de dar essa ideia de dinastia e tal. Eu acho que aqui já a separação dos poderes, preconizada pelo Montesquieu, tinha que ser levada mais ao pé da letra e deixar o executivo ser executivo e o legislativo ser legislativo. Ô Zé, antes da gente passar para mais um assunto que eu quero tratar com você ainda nessa manhã de quinta-feira, bom, o texto vai ter que ir ao Congresso. A questão política já está impregnando, né, as decisões e as adesões a essa proposta da Previdência. Você acha que esse momento onde essa turbulência acontece vai fazer com que o texto seja mais, digamos, o texto, né, a ser discutido vai ser mais político ou baseado num perfil técnico ou pelo olhar técnico, Zé? Esse assunto reforma da Previdência tomou uma dimensão tão grande por aqui, está acima até do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai fazer uma solenidade, assinar o projeto de reforma da Previdência, mandar ao Congresso Nacional e encontrar um Congresso disposto a discutir a reforma da Previdência. É um assunto tão pesado e tão discutido que um grupo de parlamentares que se autodenomina de bom senso decidiu apoiar integralmente o ministro da Economia, Paulo Guedes, em vários atos, né, de privatização, de projetos na área liberal e principalmente a reforma da Previdência. Então esse grupo vai assumir a defesa da reforma da Previdência. Eu diria que essas crises no governo, na reforma da Previdência, não vão interferir, não. Esta é uma reforma e um debate que assumiu proporções maiores no Congresso Nacional. Agora, o desafio do presidente imediato é o lado político, viu? Ô Trindade, para a gente finalizar brevemente aí, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a Polícia Federal podem ajudar a desvendar a fraude na eleição para a presidência da casa. Aí. Existem suspeitos aí, né? Quem seriam? E um caso como esse pode levar à cassação? Qual é a tua opinião a respeito? Qual é o teu olhar, Zé? Edgar, dependendo de quem seja o indicado, pode gerar a cassação, ou no mínimo ali uma suspensão, porque se trata de uma fraude no momento mais nobre do Congresso Nacional, mais nobre no caso do Senado, que é uma votação. Sim. A votação é o coração do plenário, que é o órgão máximo do Poder Legislativo. O corregedor, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, pediu ajuda à Polícia Federal. E veja bem que a investigação já está lá na frente. Através de fotografias, imagens e observação, a Corregedoria chegou a 6 possíveis senadores, né, de um deles
ser o responsável por esta fraude. O que aconteceu? Isso já está provado. É de que alguém, intencionalmente, não foi um erro, pegou 2 cédulas em vez do envelope, colocou uma dentro da outra e colocou na urna. Daí sobrou um voto, foram 82 votos e são 81 senadores. E aí a situação tomou uma posição tão grave que eu senti que o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, está tentando colocar um freio nesta investigação, dizendo, opa, pera lá, não é assim também. Primeiro, são 6 nomes, não dá para divulgar porque ninguém sabe o nome do fraudador, mas nós temos um senador fraudador e isso é grave. Valeu, Trindade. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Bom trabalho. Perfeito. Muito bom dia a todos. Vamos girar aqui rapidinho. Falamos brevemente no programa passado sobre a estreia da Maria Júlia Coutinho na bancada do Jornal Nacional da TV Globo. Vini, a Maju passou de garota do tempo ali a apresentadora principal, né, do principal jornal da emissora. Isso. E uma evolução em tanto, né? Uma coisa bacana de se ver, né? A Maju, uma simpatia muito carismática, né? À frente da bancada do JN. E competente também, né, Edgar? Sim. É bom lembrar, porque isso são fatores e qualidades que vão somando aí, né? Além da simpatia e do carisma da Maju e a informalidade com que ela trouxe aí essa passagem aí, né, da previsão do tempo, que era sempre uma coisa um pouquinho mais sem graça, né, um pouco mais técnica, e ela trouxe ali um jeito diferente de fazer essa previsão do tempo e foi ganhando aí carisma, foi ganhando popularidade. Ela que entrou em 2007 na Rede Globo, em 2013 teve essa função aí já de ancorar a previsão do tempo, e mais recentemente até já estava lá no rodízio de apresentadores também do Jornal Hoje. Agora ganhou muito destaque recentemente também, Edgar, com a cobertura de Brumadinho, né, que ela que ficou responsável, conduziu muito bem e agora tem essa promoção muito representativa e muito significativa de estar também agora à frente da bancada do principal telejornal do país, do Jornal Nacional, que pela primeira vez no próximo sábado terá uma apresentadora negra à frente do telejornal, e isso é representativo, é significativo sim, porque ainda estamos, Edgar, em um país que existem poucos negros nesse tipo de cargo, na televisão brasileira, principalmente como um todo, não só em telejornais, mas como nas novelas também, né? Teve a polêmica recente lá da novela da Globo Segundo Sol, que foi exibida em Salvador, né? E não tinha um elenco de maioria negra, né? O que contradiz com a própria realidade, com a própria região, com a própria realidade. E agora nós estamos vendo aí alguns avanços, né? É uma voz para as mulheres também, né? Porque a gente já tinha sido um homem negro na bancada, que é o Heraldo Pereira, mas as mulheres negras ainda não tinham sido representadas no principal telejornal do país. Eu cheguei a achar até ontem, falei que a Zileide Silva, né? Eu tinha uma memória que Zileide já tinha feito, mas era o Jornal Hoje, né, Vini? Isso, o Jornal Hoje também participou diversas vezes do Jornal Nacional, como repórter, em link, né? Como repórter, como correspondente, enfim. Agora, olha só uma curiosidade. Tem a Joyce também, né, que era do SBT. Sim, do SBT. Acho que agora foi TV Cultura. O Jornal da aí, Cultura. Como bem lembrou o Fefito agora, o primeiro apresentador negro foi o Heraldo Pereira em 2002, e nós tivemos, Edgar, só no ano passado também, pela primeira vez, uma dupla de apresentadores negros à frente de um telejornal, que aconteceu na Rede TV, né, que foi o Rodrigo Cabral e também a Luciana Camargo. Agora, olha só uma curiosidade, a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional, que isso aconteceu em 1979, para mostrar ali a movimentação dos carros no Rio de Janeiro, foi uma repórter negra, que foi a Glória Maria. Então, assim, nós temos nomes muito importantes, como Heraldo, como a Glória Maria, como a Zileide, como a Joyce, né? Só que ainda numericamente ainda é muito menor o ainda é muito menor esse âncoras negros. E essa entrada da Maju agora, por isso que ela é muito representativa, sim. Eu queria também só lembrar que ela tem um negócio que é o carisma, que é uma coisa que ou você tem ou você não tem, né? E o jornalismo também precisa de um pouco de carisma, para não ficar sisudo, para não ficar pesado. Faz tempo que a Globo tenta trazer uma certa leveza, mas sem perder, claro, que a credibilidade. Eu acho que a figura da Maju traz isso. Porque à medida que você leva algumas pessoas, como a Fátima, para o entreter, né?
você tem que ter ali substitutos para você não ficar com um jornal pesado e sisudo. E eu acho que a Maju é um grande acerto. E já que a gente tá falando de jornalismo, eu vou falar isso muito rápido, que a gente tá com tempo corrido. A gente também dá furos no Morning Show. A Maju Coutinho tá desenvolvendo em segredo um programa com a Fernanda Young pro GNT. Pronto, falei que eu não sou baú. Rapidinho também, Edgar, quem parabenizou a Maju foi o próprio William Bonner, editor-chefe do jornal, pelo Instagram, né? Fez ali a mensagem, enfim, uma notícia para alegrar todo mundo, uma história de talento, dedicação e de conquista. História, a equipe e a bancada do Jornal Nacional dão as boas-vindas a Maju Coutinho, que em 2015 foi vítima de racismo, foi muito defendida pelos colegas na ocasião, com o Somos Todos Maju, e agora tá dando um beijinho no ombro aí pros racistas, né, Edgar? Agora 10 horas 40 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui no Morning Show dessa quinta, Fefito, vamos falar aí da Suzana Vieira e da Arlete Salles, que é o seguinte, não tem paciência pra quem tá começando. Vão retornar, vão retornar as telinhas e olha, dessa vez em série, até elas estão preferindo as séries, é isso? Elas que são, né, grandes representantes do folhetim nacional da novela. E olha, essa série promete, viu? Que história é essa? Sabe como é que essa série nasceu? Essa série nasceu no Twitter. Um cara chamado Eduardo Ranzo contou a história de rivalidades de 40 anos entre a avó e a vizinha. E a avó chamava a vizinha de boi. Mas era uma sabotagem tão louca de uma contra a outra ao longo de décadas que virou uma thread gigante no Twitter, que tá no Twitter ainda pra ver, vocês podem procurar no Twitter do Eduardo Ranzo. O Miguel Falabella leu, achou que tinha uma série e resolveu criar uma série para as duas. Então Suzana Vieira e Arlete Salles vão protagonizar uma série que chama Eu, Minha Avó e o Boi. Sendo que as duas são as protagonistas. Além delas, no elenco traz a volta de Daniele Vinitz, que volta à Globo 4 anos depois de não fazer mais novelas, e ela tava sem contrato. E tem também a Alessandra Maestrini no elenco, que vai fazer uma lésbica apaixonada pela personagem da Daniele Vinitz. A série é de humor e vai prometer muito, gente, porque a gente adora ver as tretas da Suzana Vieira. Agora, uma treta da Suzana Vieira, roteirizada pelo Miguel Falabella, inspirada em fatos reais, isso não é pra quem está começando, gente. Isso é diversão garantida. Boa, Fefito. Vamos seguir aqui agora, Paulinha, falar aqui mais uma vez da polêmica envolvendo aí a Donata Meirelles, né? Poucos dias depois dessa polêmica, ela pediu demissão da revista Vogue, a Vogue Brasil. Nessa semana, a própria revista, da qual ela era diretora, divulgou uma nota lamentando profundamente o ocorrido. A Donata compartilhou a publicação e postou o seguinte texto, abre aspas aí: aos 50 anos, a hora é de ação. Ouvi muito, preciso ouvir ainda mais. Quero agir em conjunto com as mulheres que têm a me ensinar e com quem mais estiver disposto a ser elo em uma transformação que se faz necessária. Meu compromisso é me colocar em reconstrução, em ação. Fecha aspas aí, acho importante retomar essa história, ainda mais depois desse fato da demissão, né, do pedido de demissão e da colocação dela a respeito dessa história que pegou mal, caiu meio atravessada aí, né? As repercussões são muitas, né, desde a sexta-feira, como a gente comentou, com o pulverizar dessas fotos que traziam ali a Donata sentada numa cadeira, cercada das recepcionistas da festa, vestidas de baianas. Isso deu uma leitura para muita gente na internet de referência escravagista, de que seria ali uma sinhá cercada de mucamas. Isso repercutiu mundialmente, inclusive, Edgar, até a CNN noticiou essa repercussão negativa da festa de 50 anos da Donata Meirelles, entre pessoas que acreditavam que realmente ali haviam indícios disso, do saudosismo de uma coisa muito séria, entre outras pessoas que também achavam, Edgar, que era mimimi, que ali não tinha nada, que essas baianas são figuras realmente muito populares na Bahia e que participam mesmo de recepções ali com a acarajé, com a cocada, recebendo as pessoas nos aeroportos. Então, houve aí essa divisão entre acho isso, acho aquilo. A Donata Meirelles, percebendo essa repercussão negativa, foi ao seu Instagram, pediu desculpas, disse ali que essas baianas estavam vestidas de baianas e não de mucamas, que a intenção não era essa, mas que se foi mal interpretada, que ela pedia desculpas.
A Vogue também pediu desculpas nesse comunicado oficial pelo acontecido, mas realmente o backlash negativo seguiu. A gente estava até aqui falando, por exemplo, da posição da diretora de marketing da L'Oréal, por exemplo, a Shelby Ivy Christie, que comentou que achou absurdo, replicou a foto. Então, por exemplo, é uma marca de beleza internacional, né, tendo ali uma das suas figuras importantes se colocando contra esse tipo de foto, esse tipo de festa, esse tipo de concepção de festa, né? Então, realmente gerou uma repercussão muito grande, Edgar. E a Donata não chegou a justificar a saída dela, tipo, olha, foi por causa disso, estou saindo por causa daquilo. Ela simplesmente deixou esse cargo. A Donata Meirelles era uma figura muito importante dentro da Vogue, porque é uma mulher que realmente é poderosa, conhece muita gente, né? Traz muito dinheiro, tem um bom relacionamento com as marcas, então muita gente especula como é que vai ser agora sem a Donata ali dentro do grupo, mas enfim, e até chegou-se a especular, Edgar, se haveria ou não o tradicional baile da Vogue de carnaval. É um baile realmente muito badalado aqui no Brasil, que recebe inúmeras celebridades. Ele acontece logo mais no próximo dia 21. Esse ano o tema é ópera. E aí chegou-se a cogitar de que esse baile fosse ser cancelado. Foi até noticiado isso, não é, Fefito? Foi noticiado. Ontem à noite, também por causa do posicionamento da L'Oréal, outras marcas também, como a Quem Disse Berenice, vieram a público para repudiar a festa da Donata. Muita gente também está cobrando que a Vogue, a partir de agora, passe a empregar mais negros e também emplacar mais negros na capa e no recheio, para refletir a diversidade do país. Mas ontem à noite, um site chamado Metro 1 publicou que a festa seria cancelada por causa dos patrocinadores. Eu compartilhei essa notícia no Twitter, obviamente, eram sites que eu já lia, e aí a Index, meia-noite, que é a agência que cuida da Vogue, 10 minutos depois, me mandou um WhatsApp dizendo que o baile está mantido, que a notícia não procede, que ele vai acontecer sim, se eu não me engano, no dia 21 desse mês, e os patrocinadores estão todos mantidos. Eu, pessoalmente, acho que talvez não seja o melhor momento para fazer esse baile. Talvez fosse o momento da Vogue como um todo, parar para refletir, até mesmo em solidariedade, as pessoas se sentiram atacadas por esse episódio infeliz. Ô, Fefito, mas você não teve já uma recolocação de um posicionamento? Teve esse depoimento da Donata? Bola pra frente, vamos embora também aprender acho, com o que aí, aconteceu e pô, eu também acho, embora. mas aí bola pra frente com ações afirmativas, Sim. né? Não com a festa, não sei. Talvez eu esteja sendo o conservador da parada hoje. De repente o tema do baile pode ser... o tema do baile pode ser revisto, talvez. Ser mas também acho que é tarde demais, porque afinal Sim. de contas as pessoas já estão pensando figurinos há muito tempo. Porque o baile da Vogue é um happening nessa cidade. Todo mundo gosta de ver os figurinos, todo mundo gosta de apontar e criticar os figurinos de todo mundo. O que é muito curioso é que isso acabou respingando na imagem da Ivete Sangalo, que é uma pessoa que não costuma se posicionar. Mas olha, eu acho que essa frase aqui que eu acabei de ler da Donata tem muito a ver com aquele depoimento que a gente colocou no ar aqui da Ivete. Acho que talvez tenha mesmo, mas é que a Ivete não costuma se posicionar politicamente. Muita gente se surpreendeu de ver ela não ela ficou atacando entre a cruz e a espada direito ali, a questão. Justa, né? Mas o que pegou mal mesmo é que a Ivete, logo depois desse discurso, foi anunciada como a principal atração do baile da Vogue. Então muita gente acreditou que ela não estava se manifestando do jeito que deveria para alguns, vamos deixar bem claro, porque todo mundo tem direito a opiniões contrárias. Como se ela estivesse passando um pano ali porque ela ia fazer a festa. Sim. Agora é importante também ressaltar que a Donata Meirelles recebeu o apoio de inúmeras celebridades. Ela é uma pessoa muito querida pelas celebridades. Ela tem realmente esse apoio. Então, por exemplo, você pode ir lá no post dela, você vai ver Sabrina Sato, Preta Gil, são inúmeras as personalidades aí brasileiras que apoiam a Donata como indivíduo e acham que ela realmente é uma pessoa legal. Errou sim, assim como ela mesma admitiu. Tá numa intenção de se reinventar, de ouvir outras pessoas. É uma mulher muito influente e que agora vamos ver aonde ela vai se encaixar, né, Edgar? Porque ela deixa claro de uma reinvenção e de tentar uma movimentação aí, não como diretora da revista Vogue, mas muito provavelmente em alguma outra frente a gente segue acompanhando. Vamos seguir então aqui no Morning Show. Vou pedir aí licença para os meus amigos são paulinos. Essa
Paulinha, que é São Paulina. Que eu nem ligo. O meu amigo Tato Poloni deve estar chorando. Esse sim. Esse Não, Edgar. Você sabe o que é essa música aqui, Vini? O que é? É o hino do Talleres. É assim que fala? Talleres. É o hino do Talleres. O São Paulo, olha, não deu pro São Paulo na pré-Libertadores aí. Vini, foi garfado. Foi garfado por Talleres. Perdeu na Argentina por 2-0. Tricolor paulista não conseguiu reverter o resultado aqui em casa, tá fora da competição continental. Agora a equipe vai ter que enfrentar a crise aí antes do clássico contra o Corinthians, aliás, que já vem nesse final de semana, Vini. Isso. A torcida enraivecida, gritando por Muricy Ramalho. E o canto que tá chamando a atenção aí, Edgar, da torcida do São Paulo, né? É boi, 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 boi do Piauí, eu quero ver para sair do Morumbi. Né, a torcida do São Paulo ontem, no portão do Morumbi, cantando vários gritos aí contra jogadores do São Paulo, contra o técnico Jardine, contra a diretoria, que é a mais culpada de todas. Vamos relembrar aqui quem são os principais culpados por esse momento vexatório e vergonhoso do São Paulo. Eu não quero nem fazer brincadeira hoje, Edgar, porque a Vera Magalhães também me deu uma bronca na semana passada. Ela achou que eu peguei um pouco pesado aqui com São Paulo, fiz algumas brincadeiras. Então vamos falar sério, olha, nós estamos vendo a imagem aí do torcedor São Paulino, até gravado pelo nosso repórter aqui, o Márcio Espímpolo, e uma manifestação que até então estava pacífica e legítima, né? O torcedor de São Paulo tá ferido, gente. Tá machucado. O time não ganha um título desde 2012. E não só isso, né? Vive essa roda gigante de vexames, não é só agora contra Talleres, é contra a Defensa e Justiça, é contra Colón, é contra a Ponte Preta, é contra times menores. Contra o meu Bugre, não vai falar do meu Bugre? Então, é uma sequência, um acúmulo de derrotas, de eliminações, de vexames, que o torcedor são paulino não aguenta mais. Agora, claro, a corda vai estourar no mais fraco, que é o Jardine, que realmente não estava preparado para o cargo, tomou decisões equivocadas, tudo isso eu concordo. Agora, o que vai acontecer com o senhor Raí, que bancou o Jardine? O Raí na diretoria, que ajudou na demissão do Aguirre no ano passado, que foi um técnico que depois de muito tempo tinha dado uma estrutura para o São Paulo, um padrão tático para o São Paulo, não era o melhor nome para estar ali? Talvez não, mas estava conseguindo elevar aos poucos ali, novamente, o nível do futebol do São Paulo. Aí é mandado embora a poucas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Já colocaram o Jardine, que queimou largada já nas últimas rodadas, e agora esse cenário aí era mais do que previsível. O Jardine não foi mandado embora ainda oficialmente, isso deve ser anunciado hoje ainda. O São Paulo, pelas informações que os setoristas do São Paulo estavam dizendo, já estava atrás de um novo técnico, se fala em Cuca. Ontem a torcida do São Paulo gritando, né? É Muricy, porque o torcedor de São Paulo é isso, fica se apegando, como o próprio hino diz, às glórias do passado, né? Agora, um time com a grandeza do São Paulo não pode viver de passado, tem que viver de presente, tem que viver de futuro, e para isso não pode ter um cara como o Leco na presidência. Sim. Um cara que tá acabando com o São Paulo, e isso é muito triste para um clube dessa grandeza. Olha, longe de zoar os São Paulinos, porque afinal de contas meu glorioso Bugre foi eliminado da Copa do Brasil pelo grande Avenida de Santa Cruz do Sul. E hoje eu não quero falar muito também, Edgar, porque hoje tem o Corinthians também na Sul-Americana contra o Racing. E uma coisa histórica, em Rede TV vai fazer o jogo com exclusividade na televisão, que fez uma parceria com a DAZN, né, que tem os direitos, ia transmitir só por Facebook e YouTube, e a Rede TV fez uma parceria, vai transmitir esse jogo com exclusividade, mas houve aqui na PAN também, hein? Boa! Vou aproveitar que falamos de futebol, solicitar a ocasião do nosso cast para dar a hora certa aí e fazer um rápido comentário dessa situação de São Paulo, Casão. Eu não quero nem falar, porque eu não assisti o jogo. Você não viu? 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Paulinha, como é que tá a hashtag aí?
Edgar, entre os assuntos mais comentados deste país. Você é muito boa, garota. Eu não, esse Morning Squad muito criativo, tá super engraçado. A hashtag nome bom é, eu vou ler alguns aqui pra vocês. Amanda Lima, quem não se lembra desse caso épico? O cara que colocou o nome do filho de Facebookson. Hashtag tadinho, tem a foto, tudo ali, né, com o Jornal do Dia pra provar que de fato aconteceu, Edgar. A gente tem também a Marisa Fábrega. Você foi da ideia do Twitter, né? O pessoal, né, tá ligado em redes sociais. Você falou Tuitaula? Tuitaula ou Pauliter também é muito bom. Hashtag nome bom é eu tinha 2 alunos com nomes bem diferentes. O primeiro era Deuselindo Júnior. Aí. E o segundo era Casinildo, porque a mãe se chamava Cacilda ou Casilda, eu não sei. E o pai se chamava Nildo. Adoro quando soma. Quando Cacildo. junta do pai com a mãe sempre dá certo. Tem também a Marjorie aqui contando, olha. Hashtag nome bom é o meu, que foi escolhido pela minha avó a partir de um VT do programa da Ana Maria Braga. Sério? Onde ela viu o nome Marjorie, achou bonito, só pra não ter outra Ana igual a ela dentro de casa. Veja que maravilha, Ana Maria Braga ajudando o Brasil a descobrir nomes. E também temos aqui o perfil Só Acho. Hashtag nome bom é Shawn Lentina e Beyoncénzo. Maravilhoso. Shawn Mendes com Valentina e a Beyoncé Coenzo. Que maravilha. Eu tenho uma viagem com nomes, eu não sei se vocês têm também. Eu tenho uma viagem de destituir a palavra de seus significados quando a palavra é bonita e pensar que daria um bom nome. Por exemplo, página. Página é um bom nome. Se você não pensa que página é lá um pedaço de papel. É uma página. É um nome bonito, assim. É sonoro, é bonito. Viagem. Página, vem cá. Ou sei lá, Tácito. Aí você chama alguém assim. São nomes bonitos. São pra paroxítonas bonitonas, assim. Renderiam bons nomes. Essa é a minha viagem com nomes. É uma grande viagem, não faz isso. Que viagem. Olha aqui, convidamos os ouvintes também, os nossos espectadores, a mandarem histórias curiosas sobre nomes. Mandaram, Vini? Mandaram. Tem muitas junções aí também, Edgar. E tem um que começa com Ed. Mas você vai ver como é que termina, hein? Vai lá, Bruno. Solta pra gente. Aí. Bom dia, galera da Jovem Pan. Bom dia. Meu nome é Rony Césio. Bom, minha mãe era fã do Ronivon. Eu acho que era do Ronivon, um cantor assim. E meu pai gostava de química. Putz. E aí meu pai queria colocar tabela periódica. Caraca. Minha mãe não queria. Que bom. Minha mãe queria o Rony. E aí, pra não ficar um contrariando o outro, meu pai escolheu um dos elementos químicos, que é o Césio. Rony Césio. E minha mãe escolheu a parte do Rony. Boa, garoto. Césio. Boa. Legal. Valeu, Jovem Pan. É nós na fita. Rondonópolis, Mato Grosso. Valeu, garoto. Olha lá. Curto muito você, falo diretamente da França aqui. Oui, monsieur. O significado do meu nome é Davidson. Significado Davis é filho de Davi, e Son é filho, né? Então fica essa questão de Davidson, né? Mas meu pai me batizou justamente num show de rock, eu acho que em 1992, não sei muito bem, no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. E foi aí que surgiu o meu nome, né? Um beijo pra todos vocês aí, Paulinha, Fefita, Edgar, Vini, Coppola, amo todos vocês, um grande beijo, um abraço. Valeu, garoto. Bancada do Morning. Meu nome é Brian e a história do meu nome é o seguinte: em 1991 meu pai tinha alguns projetos e ele tentou ir para os Estados Unidos e o visto dele foi negado. Nessa, ele acabou dando o nome dele para mim, só que não é Júnior e tal. É o nome dele de trás pra frente. O nome dele é Elimar e o nome que ele me registrou foi Ramile. Só que em pleno 2019, meu pai me chama de Brian até pra brigar comigo e qualquer coisa do tipo. Pois é, esse é meu nome. É o nome do meu pai de trás pra frente por causa de uma birra internacional. Tchau. Eu sou Ramile ou Brian, vocês que sabem. E eu falo de Limeira, interior de São Paulo. Valeu, Ramile. É legal. Bom dia pra todo mundo. Então, meu nome é Tamila. Quando eu nasci, minha mãe queria me pôr o nome de Thalita. Aí nós tínhamos uma vizinha que chamava Thalita. E o meu pai queria pôr Pamela. E aí os dois tiveram essa conversa, acho que perto do médico. E o médico falou, então vamos misturar. Vamos pôr Tamila. Então ficou Tamila. É um nome que eu não encontro fácil. Acho que até hoje eu nunca conheci uma outra Tamila.
mas tem significado. Vem de origem árabe e se chama e quer dizer fruto doce. Fala, galera do Morning Show. Bom, meu nome é Edmax, EDMAX. E eu pesquisei na internet, eu não achei muito sobre meu nome não. Meu nome não tem um significado assim específico não. É o máximo. E eu perguntei uma vez à minha mãe de onde que ela tirou essa ideia. Ela falou que foi uma junção do nome dela com o nome do meu pai. O nome dela é Marilene. O nome do meu pai é Edmilson. Então ela tirou o ED de Edmilson e o MA de Marilene e colocou um xizinho no final. Aí ficou Edmax. Beijão pra vocês aí. Valeu. Valeu, garoto. Muita história boa. Obrigado, ouvinte, espectador do Morning Show, dividindo com a gente aqui as histórias curiosas sobre nomes. Vamos lá, vamos seguindo aqui, Vini. Volta a falar de esporte com você, porque a manchete de um tradicional jornal brasileiro gerou as melhores reações na internet e no mundo do futebol. Conta aí pra gente. Tem umas coisas que eu custo acreditar quando eu leio, viu, Edgar? Mas olha, a revista Placar, né, ela divulgou aí uma edição de colecionador com o Neymar na capa, né? Fazendo um especial aí sobre a vida e a carreira do Neymar, toda a trajetória dele no Santos, no Barcelona, no PSG, na seleção, os gols e os jogos inesquecíveis, né? Os números completos aí também do Neymar. Você comprou, você comprou. Óbvio que não, né? Mas só a capa me deixou assim realmente abismado, Edgar, porque depois do nome do Neymar ali, vem uma legenda que é a seguinte, um subtítulo, né? Uma década em que assistimos ao maior jogador brasileiro pós-Pelé destilar seu futebol talentoso, alegre, campeão e polêmico, claro. Eu não sei se foi uma piada de mau gosto do editor dessa capa, se ele tomou alguma coisa muito forte. Vai polemizar de novo. O que foi que ele chegou nessa conclusão de que após o Pelé, o maior jogador brasileiro é o Neymar? Não é possível. Então, assim, ou ele não viu Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Careca, Rivaldo, Romário, Edmundo. E olha, sem brincadeira, só de ler, na hora que eu tava lendo, eu pensei em uns 20 melhores aí do que o Neymar, né? Enfim, o Neymar não tem culpa disso, né? Lógico, é um grande jogador. Se a gente falar aí nos últimos 10 anos, talvez na década, talvez seja realmente o maior jogador brasileiro, mas vamos respeitar a história, né? Vamos ter um pouquinho aí de memória. E para piorar a situação, Edgar, na Sport TV ontem, o Sérgio Xavier, jornalista, comentarista, ele que foi inclusive editor da Placar, eles estavam comentando aí sobre essa capa, sobre o assunto, e o Sérgio Xavier defendeu, né, a tese, né, também, não sei porquê, mas acabou defendendo, disse que ali numa pelada, né, ele escolheria ali talvez o jogador que fizesse mais diferença dentro de campo entre Ronaldo, Zico, Romário, seria realmente o Neymar. Vamos ouvir a reação de Petkovic, né, que também estava ontem no programa comentando lá no Seleção Sport TV. Vamos ouvir a resposta do Petkovic para o Sérgio Xavier. Quando eu pego esses jogadores no auge, né, Romário, Ronaldo, maravilhosos, Zico, o próprio Rivaldo, né, e penso no Neymar e penso numa pelada, por exemplo, qual jogador que eu iria escolher na pelada, eu vendo o que eles já fizeram, eu escolheria o Neymar. Eu acho que é o jogador mais capaz de mudar um jogo, de não só botar a bola para dentro, né, que era a grande característica de Romário e de Ronaldo, né, mas como de construção também, que era a característica do Zico. Melhor eu ter viajado para escutar essas coisas, né? Ou melhor escutar isso que ser surdo. Por quê? Porque eu não acredito o que o Sérgio Xavier acaba de falar. Eu ainda estou pasmo, abismado. Não sei, estou procurando achar as palavras.
Olha, ele ficou bravo realmente depois que puder assistir essa cena. Ele ficou extremamente indignado agora, com razão, viu? Parabéns, Pet. Você me representa e com todo o respeito ao editor da Placar, ao Sérgio Xavier. Vamos forçar menos, gente. Falado, Vini. Vamos segurar aqui o intervalo. Daqui a pouco a gente retoma o Morning, 11 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Vamos aqui, olha, falar aqui com o Caio sobre essa notícia aí do chefe máximo do PCC, Marco Camacho, Marcola, foi transferido junto com outros 21 integrantes da facção para presídios federais. A ação ocorreu depois que um super plano de fuga foi descoberto em outubro do ano passado. Em 2006, a transferência de presos do PCC para o presídio de Presidente Venceslau levou a maior onda de violência no estado, com 564 mortes. Dessa vez, Caio, a operação foi feita aí de uma maneira diferente, né? Foi bem orquestrado, bem organizado. O que você achou? Tem risco de novos ataques? Você acha que pode acontecer uma insurgência novamente? O risco existe, mas isso não significa que nós, enquanto sociedade... não desejamos isso. Temos que nos sujeitar a essa tirania do crime. Isso, né? Que esse assunto seja tratado na medida da força que necessita, né? Exatamente. Foi uma estreia muito bem sucedida, né, da Secretaria de Operações Integradas e de fato é um marco, né? Você resgatou aí aquele episódio lamentável em 2006, em que a mudança de detentes para o presídio de segurança máxima lá de Presidente Venceslau ensejou aí essa onda de violência, mais de 500 mortos, foram 80 rebeliões em presídio, e aqui cumpre destacar a morte de 59 agentes da lei. Né? Então foi realmente um ato terrorista. E é interessante destacar as gestões anteriores, né? Eu lembro o governador Alckmin, ele sempre negava que as lideranças, né, das facções controlavam os presídios ou controlavam as facções de dentro da cadeia, e aí foi interceptada não só o plano de fuga, mas também uma carta do Marcola, né, do PCC, líder máximo, encomendando o assassinato de um promotor. Né? E o governador João Dória citou o Marcola pelo nome, o que é uma coisa praticamente inédita. Eu vou abrir aspas aqui para o governador. São Paulo cumpriu seu dever, cumpriu uma decisão judicial, que já poderia ter sido cumprida antes. Nós cumprimos sem nenhum temor. Então ele dá uma conotação não só de atraso nessa medida, mas também de covardia institucional das administrações anteriores, né? Geraldo Alckmin, Márcio França e por aí vai. Porque eles temiam retaliações. Só que essa hesitação não tem mais espaço, porque ou a gente domina o crime organizado, ou nós... seremos dominados por ele, né? Não tem muita alternativa. O que é interessante sobre presídios federais, aqui objetivando, obviamente, isolar as lideranças criminosas e desmantelar essas organizações. Nunca houve fuga de presídio federal, nunca houve rebelião em presídio federal, e as interações com visita, elas são mediadas pelo que se chama de parlatório, né? Então, que aquela divisão... O vidro e o telefone. Divisão física entre a visita e o criminoso. Eu vejo de forma muito positiva todo esse movimento. Parabéns às autoridades e principalmente a coragem das autoridades que estão se impondo aí ao crime. Boa. Vamos fechar com um desdobramento da notícia que trouxemos aqui. Falamos a respeito da Maju Coutinho, à frente da bancada do JN. Fefito já trouxe mais uma informação, uma nova, aí um furo do Fefito. Verdade. É que eu coloque até uma... Furo do Fefito. Um suspense pra você falar, Fefito. Vamos lá. O que vai ser aí dessa vez? Vamos ver. Olha só, eu falei aqui do programa da Maju Coutinho, que vai ter no GNT, bem en passant, mas aí já levantei durante o Morning Show algumas informações. A Maju Coutinho vai ter um programa com a Fernanda Young e o Marcelo Sebá. Marcelo Sebá é um empresário de famosos que está prestes a dirigir seu primeiro longa-metragem. A Fernanda Young é roteirista, pra você que não sabe, ela criou Os Normais, está escrevendo Chipados, uma série estrelada pela Tata Werneck. O programa vai chamar Ismos, que vem do sufixo ismo. Então a cada episódio ele vai abordar um tema: catolicismo, racismo, automobilismo, onanismo, fashionismo, pluralismo, radicalismo. Ele já teve um piloto gravado, deve ir ao ar só no ano que vem, provavelmente no GNT, mas tem chance de ir também pro Globoplay, pra plataforma de internet da Globo. A Globo já deu
sinal verde pra Maju. E acho muito legal que a gente vai ver a Maju no entretenimento. Antes de encerrar essa notícia, eu preciso mandar um beijo para um amigo, o chefe Franciulli, que está ouvindo a gente. E o Edgar precisa mandar um beijo para a Flávia Franciulli, que é muito sua fã. Mas você tá me envolvendo num jabá? Não é um jabá, não. Não é um jabá, é um colega de fato. Ah, minha querida, como é o nome? Flávia. Está aí, Flávia, um beijo no seu coração, querida. Beijão, viu? E assim a gente termina dessa forma romântica este Morning Show. Temos ganhadores? Vamos lá, Paulinha. Sim, aqui no Twitter o Paulo Melo venceu. Estou falando com você, querido. E aí, beleza? No WhatsApp o grande Ed Max. Ed Max leva a nossa prenda, nosso prêmio. É isso, gente. Muito obrigado pelo prestígio da audiência. A gente volta amanhã na programação da PAN. Jovem Pan Morning Show. Tchau. Jovem Pan Morning Show. Você ouviu?